graça e a paz. Eu sou o pastor Valquimar e essa é a palavra do dia. Queridos, eu a partir de hoje gostaria de estar fazendo uma série de pequenas reflexões baseado na palavra que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Amém? Então, para começar, eu queria que nós pudéssemos refletir na palavra que está em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, que conta a história do centurião de Cafarnaum. Amém? Do encontro que o centurião da cidade de Cafarnaum teve com Jesus. Centurião. Primeiro, centurião era um comandante do exército romano, que, como diz o nome centurião, ele era responsável por 100 soldados. Amém? Então, aqui em Lucas capítulo 7 e também em Mateus capítulo 8, fala da história desse homem, desse comandante, que demonstrou a sua fé quando ele teve um encontro com Jesus. Podemos dizer um encontro. Na verdade, em Lucas, não diz que ele chegou a se encontrar com Jesus, mas que ele enviou algumas pessoas para falar com Jesus. Amém? Apesar de que Mateus diz que ele teve um encontro com Jesus. Mas podemos aprender que muitas vezes quando enviamos alguém para falar, aquela pessoa está nos representando. Mas não vamos entrar nesse mérito, nessa discussão. Em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E, por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém, queridos? Então aqui a gente vai estar falando hoje de fé. O que a Bíblia diz sobre fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é isso, é uma certeza, né, daquilo que eu estou esperando, né, e a convicção de que eu vou receber aquilo, mesmo sem ver. Então isso é a fé. Hoje nós podemos dizer, né, sobre falar um pouco de fé, que nós temos fé em Deus, né? Nós não vemos, mas nós cremos, nós temos a certeza que Ele existe, né? Hoje eu queria até falar um pouco sobre uma outra fé. Existe a fé evangélica, amém? Que está em Filipenses, capítulo 1,
Você pode conferir lá e vai estar falando da fé evangélica, separando a fé de outro tipo de fé. Hoje, existe uma grande fé das pessoas em um vírus chamado coronavírus, Covid-19. Ninguém vê, mas todos acreditam, ao ponto do temor, do medo tomar conta das pessoas. Não estou dizendo que nós não devemos ter cuidado, devemos sim. Mas tem muita gente hoje que tem mais fé nisso do que fé em Deus e na sua palavra. Amém? Esse centurião, aqui no versículo 3, diz assim: e quando ouviu falar de Jesus, quantos, de nós não só ouvimos falar de Jesus, nós temos experiência com Jesus há algum tempo, mas tem alguns que já ouviram falar de Jesus. Na verdade, eu acredito que, não sei afirmar se todos já ouviram Jesus, mas acredito que a grande maioria das pessoas já ouviu falar em Jesus. Esse homem também ouviu falar em Jesus. Aqui no versículo 4 diz assim: e chegando ele junto de Jesus, eles, os judeus que o centurião enviou, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso. A Bíblia diz que nós temos que orar, nós temos que fazer orações, nós temos que fazer intercessões. Nesse caso aqui, é um caso de intercessão. Esse homem, sabendo do poder de Jesus, as curas que Jesus já tinha feito, ele não se achando digno, na verdade nenhum de nós somos, ele pede para alguns judeus falar com Jesus. Na verdade, os judeus, na sua cultura, eles não se juntavam com outros povos, com os gentios. Eles não tinham costume de comer junto com o gentio, de entrar na casa do gentio. Gentil, aquele que não é judeu. Você vai ver isso também em Atos, capítulo 10, quando Pedro não queria até a casa do centurião chamado Cornélio. Deus teve que falar com ele e falar que Deus não fazia acepção de pessoas. Então, Deus não faz acepção de pessoas. E então Pedro, ainda com seu costume judeu, não queria ter contato com aquele homem. E Deus teve que falar para ele, através do Espírito Santo, que não era para ele fazer impuro aquilo que Deus tinha purificado, dando uma visão. Então esse homem aqui está rogando pelo seu empregado, e as pessoas também que estão pedindo aqui por ele estão dizendo que ele é uma pessoa digna. É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Amado, ninguém é aceito por Deus ou salvo por meio de obras, mas Deus, ele vê a obra de todo homem, e as obras chegam até ele. Lá em Atos também, capítulo 10, a palavra de Deus vai dizer que as esmolas, as obras de Cornélio chegavam até Deus. Então esse homem aqui era um homem bom, e quando as pessoas são boas, as pessoas falam bem dela. A Bíblia diz: não sejam os teus lábios que te louvem, mas os de outros. Fala em Provérbios. Então aqui tem pessoas falando bem desse homem. E quando a pessoa é boa, geralmente a gente quer ajudar e quer que ela seja ajudada, Faz questão. Então isso é uma lição. Seja uma pessoa, procure ser uma pessoa boa, procure ajudar sempre alguém. Versículo 6 diz assim: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Esse homem, ele já começa aqui dando uma lição para a gente de humildade. Quantos não se acham que são dignos, Se acham merecedores de Deus, porque se acham bons demais ou fizeram alguma coisa? Esse homem está dizendo: Senhor, eu não sou digno, que entres debaixo do meu telhado. Nenhum de nós somos, queridos. Se nós formos comparar a nossa vida
com nosso modo de viver, com a santidade de Deus, ninguém é digno. E ele reconhece isso aqui. E no versículo 7 ele diz: e por isso nem ainda me julguei digno de ter ido contigo. Não eu sou digno que tu entre na minha casa e nem sou digno de falar contigo. Muita gente pensa dessa maneira. Mas eu quero te dizer, amado, que o Senhor, mesmo você muitas vezes se achando indigno, Ele faz questão de entrar na tua casa. Amém? Primeiro, quando você o convida. Foi o caso aqui do centurião. Ele também se oferece para entrar na tua casa, como ele fez com Zaqueu. Em Apocalipse, a Bíblia diz também em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Aquele que me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus não faz, amado, é entrar na tua vida sem permissão, sem que você deixe, sem que você queira. Mas Jesus se oferece, ou se você chamar também, ele vai, e ele é educado, ele bate na porta. Se você o convidar, ele entra na sua casa, amém? Então aqui ele está dizendo, e aqui ele dá a maior lição de todas. Mesmo no versículo 7, continuando, diz assim: dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Aqui é a maior lição de todas que esse centurião dá e que chama a atenção de Jesus. Ele diz, fala apenas uma palavra e o meu criado sarará. Aqui ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 28, lá no final, versículo 18, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Amém? Nós começamos dizendo dessa série sobre que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E será o mesmo. Então, mesmo Jesus que um dia teve um encontro com esse homem, mesmo que através de outras pessoas, é o mesmo Jesus de hoje. Continua hoje, ele é o mesmo hoje. Então, se você quiser, você pode chamar, você pode convidar ele para sua casa. Se tem alguém da sua família ou alguém que você ama que está precisando dele, você pode clamar também por ele. E ele, eu creio, amado, prontamente irá lhe atender. Agora, a toda diferença vai fazer aqui o que fala no versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. O que fez toda a diferença aqui foi a fé desse homem. A fé, a certeza. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ele disse, basta uma palavra. Ele não estava vendo Jesus. Jesus não ia entrar na casa dele, mas ele cria que uma palavra daquele homem que tinha toda a autoridade, tem toda a autoridade hoje, faria toda a diferença. Amém? Eu quero dizer que Jesus é o mesmo. E se você clamar, e se você pedir, ele pode entrar na tua casa com providência. Aquilo que você precisa é uma cura que você precisa. São recursos que você precisa. Para esse momento você precisa de alguma coisa para a sua vida, para a sua família. Peça a ele. Ele é o mesmo. Concluindo aqui no versículo 10 diz, e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? O Senhor Jesus, amado, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer curar, Ele quer satisfazer aquilo que o teu coração deseja, Ele quer cuidar de você e da sua família. Amém? Então fique com essa palavra, reflita nela, que Deus possa te abençoar e que sua fé possa ser renovada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.